Fala pessoal, voltamos, né, cara? Pelo amor de Deus, quanto tempo eu não apareço aqui. Mas enfim, acho que faz uns 3, 4, não importa. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre uma doença que na verdade não é uma doença, e sim uma condição. E por que uma condição? A gente já começa me confundindo. Calma aí, a gente tá voltando agora, tenha paciência. Preste atenção. A gente vai falar sobre via biliar. Sim, via biliar. Sim, aqui que está embaixo do fígado, que vai para o duodeno, que secreta bile, que vai fazer a digestão da gordura. Sim, é sobre isso que falaremos hoje. Mas preste atenção. Antes de a gente falar sobre as doenças, é interessante que a gente entenda um pouco da anatomia básica. E eu preparei um trecho aqui para vocês sobre a anatomia da via biliar. Então, vê só. Melhor dizendo, a gente vê aqui o fígado, o diafragma, que faz a divisão anatômica entre tórax e o abdômen propriamente dito, o estômago, o aumento aqui, o intestino, bonitão. Mas eu não quero ver agora, eu não quero ver o estômago, então vou ocultá-lo. Ou para o pâncreas eu não quero ver osso, então eu vou tirar aqui os ossos. Vou tirar o sistema linfático, também não quero ver. E o que sobrou? Basicamente o que a gente quer ver. Mas, Egídio, tá difícil de ver. Eu não estou vendo a vesícula, por exemplo. Claro, porque a vesícula está bem aqui embaixo, abaixo do fígado. Aqui é a vesícula biliar. Então vamos fazer a transparência aqui? Vamos. Olha só. Se eu dou um zoom aqui para vocês... Opa, foi demais. O que é que eu tenho? Eu tenho o lobo hepático esquerdo, eu tenho o lobo hepático direito. Perceba que eu tenho os ductos aqui hepáticos que se juntam e formam do lado direito o ducto hepático direito, do lado esquerdo o ducto hepático esquerdo. Eles se juntando, vêm e formam o ducto hepático comum. E aqui eu tenho a vesícula biliar bem acoplada ao fígado. Tem o fundo, o corpo, o infundíbulo, a região do colo e o ducto cístico. Que aqui sim se junta com o hepático comum e forma o ducto colédoco. Mas a gente ainda ficou um pouquinho difícil de ver, ficou muito transparente. Então vamos tirar aqui o pâncreas. Pâncreas não, né? O pâncreas faz parte também, porque se tiver um tumor em cabeça de pâncreas, também pode obstruir essa via biliar. Vamos tirar aqui o aumento maior. Vamos tirar aqui nosso intestino grosso, colo transverso. Vamos tirar aqui o mesentério para a gente entrar lá no espaço retroperitoneal. E numa vista inferior aqui, ó, eu vou tirar o aumento menor também, que eu não quero ver o aumento menor. Agora sim. O que eu tenho aqui embaixo do fígado? Os delgados, que eu não quero ver. O que é que eu tenho embaixo do fígado? Eu tenho o ducto hepático esquerdo aqui, ó, bonitinho, que vem do lobo hepático esquerdo, e o ducto hepático direito. Se juntam e formam o ducto hepático comum. O ducto hepático comum se junta com o ducto cístico e forma o ducto colédoco. Então, mais para frente, você vai ouvir falar nesse vídeo mesmo sobre síndrome de Mirise, que é, por exemplo, quando eu tenho um cálculo aqui nessa região que obstrui anatomicamente o ducto hepático comum e vai causar uma clínica que, se você assistir até o final, você vai ver o que é a síndrome de Mirise. Continuando, tem aqui o fundo, né? Aqui eu tenho a fossa da vesícula biliar, a vesícula bem acoplada ao fígado. Perceba que eu tenho aqui um triângulo, opa, que é importante, ó, formado pelo ducto cístico, o ducto hepático comum e a borda inferior do fígado. Estamos falando sobre o trígono de Calote. Quem é Calote? O cara que descobriu e colocou aí. Tudo que tem nessa área é Calote. É o gânglio de Calote, que é importante para achar artéria cística cirurgicamente. Enfim. Então, se eu deixo transparente aqui, clico na via biliar, perceba aqui embaixo, ó, no duodeno, eu tenho a junção do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. Aqui sim eu tenho, a nível de duodeno, a papila duodenal maior. Percebo, vou dar um leve, opa, dei zoom de mais novamente, dei zoom de menos. Se eu reposicionar aqui, eu tenho sim a ampola de Vater. Então, se eu recapitulo, atrás dá para ver aberto? Não dá, mas é basicamente isso. Perceba a íntima relação aqui com a cabeça do pâncreas, um tumor aqui pode obstruir também. E aí, gostou desse novo formato? Se gostou, clica aqui embaixo já no curtir, comenta o que você achou e se inscreve também se você não for inscrito. Mas vamos lá, vamos continuar a falar um pouco sobre fisiologia da via biliar. Primeiro de tudo, quem produz bile é o fígado. A vesícula tem função de armazenar e excretar. A vesícula armazena e secreta. Como? Que preste atenção. A bile vai ser secretada quando? Quando eu me alimentar. Porque quando eu me alimento, é aí sim que eu preciso de bile para poder fazer a emulsificação da gordura. Da gordura que eu me alimento, eu preciso da bile para fazer a digestão.
Então, quando eu não estou alimentando, quando eu não estou no meu período pós-prandial, quando eu estou em jejum, por exemplo, o que acontece? Eu preciso secretar bile? Obviamente que não. Para quê? Se eu não tenho gordura ali no meu trato está vazio, né? Melhor dizendo. Então não preciso secretar bile. Não, obviamente que não. Então a bile que está no fígado, o fígado não tem esse mecanismo de, vou armazenar a bile, né? Porque o fígado tem várias outras funções. Ele vai pensar, não, caramba, o corpo humano tem um órgão só para armazenar a bile, porque eu, fígado, vou ficar armazenando. Não, ele continua jogando bile pelos ductos hepáticos, que vai descer pelo colédoco. Mas o que acontece? Quando o colédoco vê que lá o esfíncter de Oddi, a papila lá do adenal maior está fechada, eita, o cara não se alimentou. A bile está lá parada, mas espera aí. Aqui está muito ruim aqui dentro do colédoco, nessa papila. Vamos retrover? Vamos voltar, né? Melhor dizendo. Então a bile vai e volta, e em vez, né, o caminho alternativo que ela tem, não é mais o fígado, e sim o ducto cístico e entra dentro da vesícula. Então esse é o mecanismo do qual a vesícula se enche de bile. Mas sabe qual é o problema? Porque existem situações que essa estase, esse período de jejum prolongado, não estou dizendo que você faz jejum vai ter pedra, mas é um fator de risco, por exemplo. Existe, por exemplo, outras mulheres têm mais predisposição à formação de cálculo, uso de estrógeno anticoncepcional, enfim. Não vai entrar nesse mérito aqui agora. Mas entenda a fisiopatologia. É mais ou menos parecido com o sangue. O sangue, quando ele está em estase, quando ele está com sua velocidade reduzida, ele tende a coagular, formar um coágulo. Aqui é semelhante. Quando eu tenho uma estase da bile, eu vou predispor à formação de cálculo. Existem vários fatores de risco, como eu falei alguns para vocês. Mas o detalhe aqui é o quê? Que essa doença que acomete a vesícula biliar muitas vezes é assintomática. Por exemplo, nossa primeira condição clínica que eu separei para vocês é a colelitíase. Acho que você já ouviu falar, fulano tem pedra na vesícula. Fulaninho fez ultrassom e deu pedra na vesícula. Tem que operar? Não tem? É isso que a gente vai tirar essa dúvida. Será que eu devo operar todo mundo que tem pedra na vesícula? Não, não é bem assim. Então imagina, eu tenho uma pedra, eu posso ter nesse momento uma pedra na minha vesícula. Só que ela é totalmente assintomática. Então, como é que eu vou achar? Sei lá, fui fazer um exame de rotina, fiz um ultrassom de abdômen e de repente achei uma pedra na minha vesícula. Mas eu nunca tive sintoma. Então, para que eu vou mexer em algo que está quieto? Não é verdade? Então, colelitíase, litíase vem de pedra, colé vem do sistema de via biliar da vesícula biliar. Então, eu opero de cara? Fiz no ultrassom, achei uma pedra na vesícula, eu opero? Não, né? Se ele tiver sintoma, aí você vai começar a cogitar. Porque se eu tenho uma condição, eu tenho uma pedra na minha vesícula, essa pedra está gerando sintoma, opa. Aí é outra história. Diferente dos pacientes que são assintomáticos. Por exemplo, eu que posso ter, não estou dizendo que eu tenho, você pode ter também. Você não fez um exame de abdômen, não sabe como é que está a sua vesícula, você pode ter e não sabe. Está assintomático. Então você vai mexendo que está quieto? Não, né? É que nem apêndice. Você vai mexer no apêndice, ele está aqui quietinho? Não, você só mexe quando dá problema. Né? Egídio, mas beleza. E aí? Se eu tenho um sintoma, o que é que eu faço? Aí você tem que procurar um cirurgião para ele resolver. Então, notoriamente, você vai ter que retirar essa vesícula. Vou tirar um órgão, obviamente. Vai tirar o órgão que está fazendo a predisposição de formação de cálculo, que é a própria vesícula. E agora, como é que vai ficar? Como é que eu vou fazer a digestão da minha gordura? E minha gordura, e agora? Né? Lembra que quem faz a digestão, que ajuda nesse processo, é a bile. A vesícula não produz bile. Quem produz a bile é o fígado. E o fígado vai estar intacto, a via biliar vai estar normal. Você vai tirar só a vesícula. E qual é o problema que pode trazer? Ele vai perder a bile melhorada, que é a bile concentrada que a vesícula faz. Ele vai ter algum, sim, um grau de limitação de alimentação, mas vida que segue. Beleza, Gílio, mas eu fiquei sabendo que existem casos que você tem uma dor constante, dor em tipo cólica, né? A dor é em tipo cólica porque a vesícula vai querer contrair. Geralmente esse cálculo vai estar obstruindo ali no nível do infundíbulo. Obstruindo no infundíbulo, o que acontece? Notoriamente vai fazer o estágio e vai ficar contraindo a vesícula e não vai ter cólica biliar. Só que existe um parâmetro, essa dor ela pode existir, a pedra pode ir lá, de repente ela sai de lá. Que é o que acontece nos colelitíases que são assintomáticos. De repente você vai para um churrasco, come muito, e aí volta e tem sintoma.
Mas depois de 6 horas, passa, regride, a pedra saiu de lá e você fica assintomático. Nesses casos, aí a gente chama, assim, classifica como colelitíase, né? O achado pela ultrassom, que aqui sim, colelitíase, o melhor exame para ver a vesícula é ultrassom. O ultrassom é ótimo para ver vesícula. Mas sabe o que acontece? Imagine que esse cálculo agora obstrui o infundíbulo. Obstruiu, você viu a anatomia, o infundíbulo ou ducto cístico, e essa pedra não sai mais de lá. E aí, o que é que acontece? Ele vai ter sintomas ininterruptos, sem parar, com a frequência maior, com um tempo maior, e tem um delta T aqui, né? Geralmente, colelitíase, quando é obstruir, dá sintomatologia de dor, né, de cólica biliar, dura em torno de 6 horas no máximo. Mas se eu tenho um paciente que tem mais de 6 horas de dor, evoluindo para febre, aí a gente pensa numa segunda condição, que é a evolução da colelitíase, que é a colecistite de inflamação aguda. É quando eu tenho uma inflamação da vesícula decorrente de um cálculo que ficou preso ali na parte que é a funila, a vesícula. Aí sim, a gente está tratando de um cálculo permanente, um cálculo que você vai ter que resolver agora de forma mais drástica. Sim, vai ter que operar esse paciente. Eu já digo para você, pergunto, né, qual é o exame padrão ouro para diagnosticar colecistite aguda? Aí você pode ter pensado, ultrassom. Opa, ultrassom é um exame ótimo que vai ver sim, mas o padrão ouro se chama cintilografia de vias biliares, onde vai injetar contraste no ducto colédoco, que vai ver que não vai entrar na vesícula esse contraste pelo exame. E o que acontece? Se não entra é porque tem uma pedra obstruindo, fecha o diagnóstico. Mas pela ultrassom, sim, é o primeiro exame que você vai pedir. E muitas vezes só ele é necessário para você finalizar e fechar o seu diagnóstico e partir para a conduta. Então esse paciente ele pode ter icterícia. Egídio, o que é icterícia? É quando eu tenho um acúmulo de bilirrubina no meu sangue e vou começar a ficar amarelo. Nunca vi um paciente com o olho amarelo, né? Conjuntiva amarela, a pele amarelada, 2 cruzes, 3 cruzes. Isso a gente chama de icterícia. Então, em colelitíase e colecistite aguda, é comum eu ter esse tipo de clínica, um paciente ictérico? A resposta é não. Por quê? O que causa icterícia aqui no contexto de via biliar se chama obstrução de via extrahepática, obstrução de colédoco ou de ducto hepático. Obstrução de cístico e vesícula notoriamente não causa icterícia. Opa, notoriamente. Por que notoriamente, Egídio? Porque existe uma condição, que é uma síndrome, que é quando tem um cálculo ali no infundíbulo, até no ducto cístico, que comprime anatomicamente o ducto hepático comum. Quando eu comprimo o ducto hepático comum, eu tenho uma síndrome. Aí sim eu vou ter icterícia, mas não pela obstrução do colédoco, e sim pela obstrução do cisco, ou do infundíbulo da vesícula, que comprime o hepático comum. Se comprime o hepático comum, a bile que seria secretada não vai ser mais. Ela vai começar a acumular no fígado. Mas sabe qual é o problema? O fígado ele não quer bile. Ele quer jogar a bile para fora ou botar para a vesícula. Então, se estou acumulando no fígado, o fígado pensa, porra, não quero bile mais, eu estou querendo botar para fora. Então, se não vai para a via, volta para o sangue. E é o que acontece, volta para o sangue. Por isso que a gente fica amarelado. Isso que é a icterícia. Aí o paciente pode começar a ter acolia fecal, né? Um paciente ictérico ter acolia fecal, por quê? Porque quem dá cor às fezes é a própria bile. Então, se eu não estou tendo bile no meu trato gastrointestinal, então as fezes vai estar sem cor, acolia fecal. Egídio, mas e essa bile? O que é que eu faço agora? Se eu não estou secretando pelas fezes e nem no trato gastrointestinal, qual é a outra via de excreção que eu tenho? Os rins. Então o paciente vai ter o quê? Uma colúria bem acentuada. Mas não é uma colúria do ponto de vista sanguinolento, não. É a urina escura por causa da bile. A urina é cor de Coca-Cola. Mas não é uma hematura, é o sangue, não. Você vai ver a diferença. Você vai perguntar ao paciente, vai dizer, não, cor escura. Escura que tipo? Cor de Coca-Cola? É. Então, colúria. Então essa bile tem que sair. Por onde? Pela via urinária. Então a síndrome de Merise é isso, não é uma obstrução do colédoco, não é um cálculo no colédoco, e sim um cálculo no cístico que está comprimindo anatomicamente o ducto hepático comum, né?
ora bolas. E aí, o que é que a gente faz? Trata a causa. O que é que faz? Opera o paciente. Tira aquele cálculo, cirurgicamente. Então, faz a colestectomia por vídeo, aberto, não sei. É o cirurgião que vai optar a fazer isso. Se você for cirurgião e está assistindo o vídeo, né, muito obrigado pelo prestígio. Se você não for, mas quer se tornar, então vamos aprender juntos também. Então, de forma geral, né, a gente está aqui realmente é para aprender. Então, peço de novo, se você gostou até aqui e assistiu, eu quero que você comente aqui embaixo que assistiu até aqui, que acompanha, que curta também o vídeo, né, que ajuda, cresce o canal e a gente está voltando agora, vai ter vídeos, né? Não, vai ter vídeo sim, pelo amor de Deus. Enfim. Então já falei sobre colelitíase, já falei sobre colecistite aguda, sobre síndrome de Merise. Mas, pessoal, e agora? Eu já vi, né, vesícula, obstrução do ducto hepático, mas se eu tiver um cálculo no colédoco? No cálculo no colédoco, coledocolitíase. Coledocolitíase, cálculo no ducto colédoco. Aí começa. Aí começa por quê? Porque agora sim, você vai ter uma obstrução da via biliar extrahepática com dilatação que você pode ver no ultrassom, mas o ultrassom não é bom para ver via biliar. O ultrassom é bom para ver vesícula, para ver via biliar, para ver ducto colédoco. Aí não. Aí tem dois outros exames que a gente vai fazer. Colangiorressonância, né, fazer a ressonância das vias biliares, uma colangiorressonância, ou uma CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é a CPRE. Qual a diferença das duas? Que uma, que é a ressonância, a colangiorressonância, dá o diagnóstico. Bonito, bacana. A CPRE tem a vantagem, só que é muito mais invasivo. Você vai colocar um tubo com uma endoscopia no paciente, vai até lá o duodeno, abre a papila e vê, realmente, diagnostica. Mas a vantagem da CPRE é que diagnostica e trata ao mesmo tempo. Tira as pedras e pronto, resolveu a vida do paciente. E depois você faz a cirurgia da vesícula. Então primeiro você desobstrui para depois operar a vesícula. Então a gente está falando de coledocolitíase. E qual é a sintomatologia? Não, obviamente o paciente vai ter dor. O paciente vai ter dor. Além da dor, ele vai ser um paciente ictérico. Aí sim, ele está obstruindo a passagem da bile. Ele vai ter sim icterícia, pode ter a colia fecal, colúria, urina cor de Coca-Cola. E sabe o que é interessante? Que às vezes esse cálculo está lá obstruindo de repente e ele mobiliza e sai. E o paciente melhora, resolve. Às vezes ele mobiliza, não sai, mas abre um pouco a bile e passa. Inclusive eu tive um relato desse, né, na vivência, que o paciente ele tinha assim, um cálculo que estava ictérico, né, 3 cruzes. Com o passar dos dias, depois de uns 4, 3 dias, ele foi para uma icterícia de uma cruz. Mas o cálculo estava lá, estava ictérico aí. Então o que é que a gente pensou? Não, o cálculo ele mobilizou, deu uma passagem, uma vazão para a bile, mas não resolveu. Ele foi sim submetido ao CPRE, que fez a papilotomia, abriu lá a ampola de Vater e drenou as pedras que tinham lá, do ponto de vista do ducto colédoco. Né? A gente está falando de coledocolitíase, que é a nossa terceira, ela é a quarta, né, se você contar a síndrome de Merise. E para a gente finalizar, vamos sim falar da mais grave dentre elas, que é a colangite aguda. A colangite aguda é uma evolução da coledocolitíase. É quando o paciente ele evolui com febre, é quando o paciente evolui com dor e é quando o paciente evolui com icterícia. Quando ele tem essas três características, essas três clínicas, eu tenho a tríade de Charcot. A tríade de Charcot nada mais é do que icterícia, o paciente vai estar amarelão, dor em região de quadrante superior direito, predominantemente. E além disso, o paciente vai ter febre. O que é isso? É infecção. O paciente está com infecção. Como é que você vai tratar a infecção? Antibiótico. Você vai dar antibiótico. E se for nessa fase, que é a não grave, quando eu tenho só a tríade de Charcot, entenda, não grave não é que não seja grave, é grave sim, mas dentro da condição existe uma mais grave, que é a pêntade. Eu estou falando da tríade de Charcot. E tem a pêntade de Raynaud. A tríade é mais, entre aspas, leve do que a pêntade. A pêntade, além da tríade de Charcot, eu vou ter disfunção orgânica, eu vou ter hipotensão e rebaixamento do nível de consciência. Aí fechando os 5. Vamos recapitular? Vamos lá. A tríade é o quê? Icterícia, dor e febre. Tríade de Charcot. Somado a hipotensão e rebaixamento de consciência, que caracteriza disfunção orgânica, opa, essa infecção está evoluindo para sepsis, né? Então, o paciente é extremamente grave. Então, tríade de Charcot é grave? É.
Mas em comparação à pêntade, é menos grave. A pêntade de Henle é mais grave. É porque está tendo disfunção orgânica, está evoluindo para sepse. Então lembra, é uma infecção, agora sim, infecção propriamente dita das vias biliares. Como é que eu trato o antibiótico? E posteriormente eu posso ou drenar, colecistostomia, drenar a bile que tem ali dentro de forma paliativa, esperar o antibiótico fazer efeito, para depois operar e tirar a vesícula. Ou então eu posso, dependendo do grau, do paciente mais leve, eu posso sim optar por fazer a cirurgia direta. Essa aí é um detalhe dos cirurgiões, né? Os caras que vão fazer as condutas deles lá, bonitão. Se você vai querer ser, eu não sei. Comenta aqui se você quer ser cirurgião, porque eu quero realmente saber quem é que quer seguir essa vida. Mas é isso. A gente tá falando aqui de um caso mais grave. A gente não vai falar de síndrome ictérica, o que é que pode causar icterícia. Por exemplo, coledocolitise causa icterícia? Causa. Colecistite aguda, a própria tríade não tem. Que é a colangite, olha os termos, confunde muito esses termos. Tá? Até eu aqui explicando, tendi a confundir. A colangite, sim, cursa com icterícia, faz parte do diagnóstico de síndrome ictérica, além de tumor de cabeça de pâncreas, anatomicamente, acaba acometendo também, e por aí vai. Existem outras situações que também podem causar icterícia, mas não é do vídeo de hoje. Então espero que você realmente tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir, se inscreve e comenta o que você achou. Até mais!